Qual que é o assunto, pessoal, que nós vamos começar hoje, tá? Hoje é um assunto que eu chamo a atenção de vocês aí para a importância que ele tem, tá certo? Ele é um assunto nível 5 de importância para vestibular, então, sem dúvida alguma, é um dos assuntos mais importantes, não somente do segundo ano do ensino médio, mas de todo o ensino médio em relação à geografia, tá? Eu estou falando, pessoal, sobre os domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos, tá? Existe um mapa, né, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse domínio. É muito comum confundir esse assunto com biomas, tá? E eu já adianto para vocês que, apesar de ser comum, pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, não é que não tem a ver. Vocês vão perceber que algumas coisas, elas realmente são parecidas, né? Elas lembram o bioma. No entanto, eu quero destacar para você que o bioma ele é muito mais limitado, né? A definição de bioma é muito mais uma coisa mais regional, é uma coisa muito mais de biodiversidade. Então, a divisão de biomas é uma divisão mais assim, mais geralzona, né? Que não leva em consideração muitos aspectos. Quando a gente olha para a divisão natural do Brasil, para uma divisão que realmente seja assim, de diferentes tipos de aspectos, né, em diferentes, né, prismas, vamos assim dizer, a gente tem a divisão dos domínios morfoclimáticos, tá, pessoal? Mas afinal de contas, né, o que que é essa divisão? O que que fala um domínio morfoclimático? O que significa isso, né? O que que nós vamos estudar a partir de agora? Pessoal, os domínios morfoclimáticos, eles são uma divisão natural do Brasil, tá? Conforme eu falei. Quem criou essa divisão foi um geógrafo brasileiro, que apesar do nome dele ser bem estranho, ele é brasileiro mesmo. O nome desse cara, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, é o Assis Abissaber, tá? O Assis Abissaber, ele é considerado aí um dos maiores geógrafos da história do Brasil. Infelizmente já é falecido, mas ele marcou aí ele marcou o seu nome na história da geografia por muitos motivos, mas sem dúvida alguma, os domínios morfoclimáticos foram a sua principal contribuição para a geografia brasileira, tá? O que são os domínios morfoclimáticos, então, pessoal? Eles são uma classificação natural do Brasil, tá? É como se fosse uma espécie de divisão regional, tá? Só que ele leva em consideração apenas os elementos naturais, ou seja, não tem nada que ele leve em consideração que seja, por exemplo, assim, ó, economia, história, cultura, sociedade, nada, nada. É uma divisão natural no Brasil. Sendo assim, pessoal, o que o domínio morfoclimático ele leva em consideração para poder fazer a sua divisão, né? O que o Assis Abissaber pensou para fazer essa divisão regional do Brasil? Ele pensou, então, em dividir o Brasil utilizando os seguintes critérios. Ao todo são 5, tá? Clima, clima, relevo, relevo, solo, solo, vegetação, vegetação e hidrografia. Hidrografia, tá? Vou repetir. Clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia. Então percebam que essa divisão é uma divisão muito mais específica do que os biomas, que levam em conta somente a biodiversidade. Então, nesse caso, pessoal, essa divisão é uma divisão muito mais técnica, né? É uma divisão muito mais assim, ela é uma divisão muito mais focada em aspectos naturais, e é justamente por isso que ela é a divisão natural mais usada no vestibular, porque ela realmente dividiu o Brasil de acordo com suas principais características do ponto de vista, né, natureza. Então, clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia. O que o Abissaber fez então, pessoal? Ele pegou o Brasil, né, pegou o nosso país, observou esses 5 grandes elementos, né? Clima, relevo, solo, vegetação e geografia, e a partir desses elementos ele dividiu o Brasil em vários domínios, tá? Que a gente pode chamar isso de regiões, vamos assim dizer, tá? Mas o nome é domínio. Oi, tô ouvindo. Clima, relevo, solo, que, né? Hidrografia. E vegetação, Valeu. beleza? Aí ele pegou e dividiu então, pessoal, o Brasil, né? Dividiu o Brasil então
em domínios morfoclimáticos, né? Que na verdade vão parecer aí grandes regiões, né? Então vocês podem ver no mapinha aí na página do livro de vocês. Então veja, existe aí então 6 grandes domínios, né? 6 grandes áreas que o Assis Abissaber definiu, mais aquilo que ele chamou de faixa de transição, tá? A faixa de transição, pessoal, nada mais é do que aquilo que separa um domínio do outro, né? Porque você imagina como seria estranho, né? Você tá no domínio amazônico, aquelas árvores gigantes, verdes, frondosas, né? Aí, de repente, você chega no domínio da caatinga, que são aquelas espécies, né? Cactos, aquelas espécies, né? Mais secas, galhos retorcidos. Já pensou como seria muito estranho você sair da Amazônia e do nada chegar na caatinga, né? Então, tipo, tô numa floresta equatorial, dei um passo para frente e cheguei no semiárido. Não faz sentido, né? Então, o Assis Abissaber, ele acabou criando essas chamadas faixas de transição, porque era justamente aquilo que fala aonde um domínio começa e o outro termina, né? Então, até sair da floresta amazônica e virar a caatinga, tem um bom espaço, né? Vocês podem ver, ó. Olha só. Aqui termina o bioma amazônico, né? Aqui é o estado do Maranhão. Até chegar no domínio da Caatinga, então vocês podem perceber que tem um espaço grande aqui, né? E essa faixa de transição, pessoal, é justamente aquilo que o Assis Abissaber colocou como sendo uma divisão natural, né? Então, vai deixando de ser floresta amazônica e começando a ser caatinga. Tem que ter um meio do caminho, né? Senão ia ser muito estranho. Do nada você pular da Amazônia para Caatinga, né? Como se nada tivesse acontecido. Seria muito estranho. Então, ele colocou aí uma transição entre alguns, né? Entre os domínios morfoclimáticos. Aqui, pessoal, também tem uma transição, tá? Também existe uma transição aqui, mas como a escala do mapa não é muito grande, não dá para a gente ver. Então, sempre entre um domínio e outro, existe uma faixa de transição, tá? Que seria mais ou menos aí, quando vai deixando de ser um domínio e vai começando a ser outro, tá? Então, esses são os domínios morfoclimáticos do Brasil, pessoal. Temos o domínio amazônico, conforme vocês podem ver, basicamente, né, a região norte do Brasil. Temos o domínio do Cerrado, como vocês podem ver, que toma parte aí, grande parte do centro-oeste brasileiro. Temos o domínio da Caatinga, né, que pega grande parte do Nordeste. Temos o domínio aí dos mares e morros, que basicamente acompanha o bioma Mata Atlântica, né, para ter uma noção da localização. Temos aí o bioma Araucárias, que é um bioma específico ali dessa faixa sul do Brasil, né, pegando aqui um pedacinho do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E temos também o bioma das pradarias, que acompanha como se fosse o Pampa, que a gente viu nos biomas, tá? Já notem que não existe o bioma Pantanal, né? Assim como não existe o domínio Pantanal, já explico o porquê. E também não existe nenhum domínio costeiro, né? O nosso domínio próximo ao mar é chamado de mares e morros, e eu também já vou explicar para vocês por que tem esse nome e o que tem de importante em cada um deles. Então, resumindo, pessoal, vocês estão olhando para uma divisão do território brasileiro, no qual foi levado em consideração, né, as principais características, né, foram o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia. A partir dessa divisão, né, natural, criou-se, então, os domínios morfoclimáticos, que é o que vocês estão observando, e a partir desses domínios, então, a gente vai ter agora a explicação de cada um deles. Então, basicamente falando, pessoal, o que eu vou contar para vocês sobre cada domínio? Eu vou contar sobre o clima, o relevo, o solo, a vegetação e a hidrografia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos domínios. Só que vocês vão perceber que isso vai ser praticamente uma revisão, porque a maior parte das informações vocês já sabem, como por exemplo, vocês já conhecem o solo, já conhecem a hidrografia, já tem uma noção de vegetação, tem uma noção sobre o clima. Então vocês vão perceber que na verdade ele é uma revisão dos aspectos naturais, só que direcionado em cada uma desses domínios que nós temos no Brasil. Então, a partir de agora, nós vamos conversar sobre os domínios morfoclimáticos, uma divisão natural do Brasil feita por Assis Abissaber,
que levou em consideração o clima, o relevo, o solo, a vegetação e a hidrografia para criar essas grandes regiões naturais do Brasil. Por isso que eu novamente reforcei com vocês, né? Eles são muito mais específicos do que os biomas. Eles são muito mais, assim, né, foram muito mais estudados do que os biomas. Não que a classificação seja melhor ou pior, não é isso. Mas é uma classificação que levou muito mais coisas em consideração do que somente a biodiversidade, tá? Então agora nós vamos aí aprofundar cada um deles, Bruno, beleza? Oi, pode falar. eu queria perguntar na outra aula, só que não deu tempo. Eu não Hum, sei se entra muito no assunto, mas a mata vamos dos lá. cocais, ela entra como algum bioma ou alguma coisa do tipo? A mata dos cocais, É, é isso? Ah, legal. A mata dos cocais, na verdade, ela é considerada uma faixa de transição, tá? Então, nesse caso, ela assim, ó, alguns autores consideram a Mata dos Cocais como sendo um bioma paralelo, vamos assim dizer. Já outros consideram que a Mata dos Cocais ela é um pedaço do bioma amazônico, tá? Por ter aí é, uma, uma biodiversidade que lembra muito o bioma amazônico. Eu gosto da definição dos domínios morfoclimáticos, tá? O domínio morfoclimático, ele coloca essa mata dos cocais como sendo uma faixa de transição, ou seja, é exatamente esse espaço em branco que está aqui, ó. É aqui, ó, Alan, que está a mata dos cocais, tá vendo? É aqui, ó. Entre os estados de Maranhão e os estados passando pelo Piauí e o estado do Ceará. É nesse miolo que está a mata dos cocais. Então eu gosto da definição dos domínios morfoclimáticos. Ela é uma transição. Ela é simplesmente uma mata de transição. Ela lembra um pouco o bioma amazônico, ela lembra um pouco o cerrado, ela lembra um pouco a caatinga, e na junção desses três, né, dessas três grandes vegetações, vem a mata dos cocais. Então, de fato, né, algumas divisões consideram ela como sendo um bioma paralelo, mas a maioria das divisões considera como sendo um pedaço do bioma amazônico, tá? É tipo, por exemplo, as araucárias. As araucárias, elas são um domínio morfoclimático. Mas na classificação de biomas, as araucárias, elas são consideradas parte do bioma Mata Atlântica. O mesmo vale para os mangues, né? O manguezal, ele é considerado aí uma vegetação do bioma Mata Atlântica, mas alguns também consideram como se fosse o mangue, né, um bioma à parte. Então, há uma discussão nesse sentido, tá? Mas de qualquer forma, quando vocês vão prestar o vestibular, quando aparece a mata dos cocais, especificamente, ela está sempre associada com o domínio morfoclimático, porque o domínio morfoclimático estuda as matas dos cocais, tá? Agora, quando a gente fala sobre biomas, geralmente ele está relacionado com o bioma amazônico, como sendo uma das vegetações do bioma amazônico. Tudo bem? Tranquilo? entendi, Bruno. Obrigado. Nada. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar a falar então sobre cada um dos domínios morfoclimáticos, né? Vou começar a falar aqui com vocês sobre o primeiro domínio, que é o domínio amazônico, né? Que está aqui, já para destacar para vocês, né? Então, só reforçando a localização dele, né? Domínio morfoclimático amazônico se localiza basicamente na região norte, né? Aonde está aqui, onde seria parecido com o bioma amazônico, mas a sua área é menor. Antes que alguém pergunte, aqui no estado de Roraima existe uma faixa de transição, porque aqui em cima já será um outro domínio, tá bom? Então, ele está deixando de ser floresta amazônica para começar a ser um novo domínio que vai fazer fronteira aqui com a Venezuela, né? Então, já está mudando o seu domínio, por isso que tem essa faixa de transição aqui em Roraima, tá? E vai ser um domínio com mais influência marítima, né? Que vai ter depois aqui em cima, a gente vai estar chegando perto do Caribe, né? Nessa região, mais aqui para cima da América do Sul. Vamos lá então, pessoal. O que eu posso contar para vocês sobre o bioma amazônico, né? Bom, acho que a primeira coisa é fazer aí uma recapitulação com vocês das informações mais importantes, né? Que seriam basicamente, então, eu vou falar bastante sobre isso, mas é importante lembrar, né, que a gente vai falar sobre clima
relevo, solo, vegetação e hidrografia, né? Então, acho que é importante ressaltar tudo isso, né? Bom, vamos lá. Sobre o bioma amazônico, sobre o domínio morfoclimático amazônico, né? O que eu poderia comentar com vocês sobre isso? Primeiro, pessoal, o clima, né? Nós temos aí no domínio amazônico o clima equatorial. Clima equatorial. E como parte do clima equatorial, eu preciso lembrar vocês que ele é um clima extremamente quente e extremamente úmido, né? Ou seja, nós temos aí fortes chuvas no clima equatorial com temperaturas altíssimas, né? Então, esse é o clima mais úmido do Brasil, né? É o clima onde apresenta maior pluviosidade e as temperaturas também são altíssimas. Então, clima equatorial. O relevo, né? O relevo, pessoal, ele predomina as terras baixas, tá? Nós temos aí um predomínio de terras baixas, que seriam basicamente falando, né, aquela parte mais ligado à planície amazônica, né? Que seria ali o relevo de destaque naquela região, uma vez que o Rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo, né? Então nós temos ali um domínio formado por terrenos que não são muito altos. Encontramos sim alguns pontos altos nesse domínio, tá? Não vou dizer para você que esse domínio é todo um domínio plano. A gente encontra também ali alguns planaltos, alguns pontos mais altos, mas ele é um domínio relativamente plano com a influência da planície amazônica. Em relação ao solo, o solo vocês já sabem, né, pessoal? O solo da floresta do domínio amazônico não é um solo fértil, né? Muito pelo contrário, ele é um solo aí que apresenta uma série de problemas em relação à sua fertilidade. Nós já conversamos bastante sobre isso e vocês também já sabem, né, que a partir desse ponto, os solos, eles acabam entrando aí, então, como sendo algo que não é fértil, né, mas acaba ganhando uma fertilidade, principalmente por causa por causa da biodiversidade que existe ali, né? Então, a vegetação, os animais, eles dão fertilidade para o solo desse domínio amazônico, uma vez que o solo, né, somente o solo amazônico, ele não apresenta grande fertilidade. Então, recapitulando, o clima é equatorial, quente e úmido. O relevo é formado predominantemente por terras baixas, tá? Mas não quer dizer que não existam, né, nada um pouco mais alto, mas só o predomínio, que é a planície amazônica. Nós temos também aí, né, o solo, que apresenta uma fertilidade baixa, e o que acaba trazendo fertilidade é a matéria orgânica da floresta amazônica, né? E por fim, faltou falar sobre, por fim não, né? Continuando, a hidrografia, pessoal, vocês também já conhecem, né? A hidrografia desse domínio é a região hidrográfica amazônica, a maior região hidrográfica do planeta, a mais expressiva, né, pessoal? A que apresenta a maior quantidade de rios e, de fato, né, uma região que tem aí, então, uma grande concentração na questão aí de rios, principalmente se você pensar que o rio Amazonas é um grande rio de planície, com uma alta navegabilidade, né? É o rio mais navegável que a gente tem no Brasil. E ao mesmo tempo, a gente tem também aí uma grande quantidade de rios de planalto, que são os afluentes do rio Amazonas, aonde a gente tem, né, a construção das usinas hidrelétricas, como por exemplo a usina de Belo Monte, que nós já conversamos num outro momento. Então, a hidrografia é muito rica, né, formada por rios perenes, formada por rios caudalosos, né? Tem aí o rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, altamente navegável, um rio de planície, e ao seu redor, né, nós temos aí os rios de Planalto, que é onde basicamente a gente tem as usinas hidrelétricas da Amazônia, como exemplo a usina de Belo Monte, tá? E sobre a vegetação, pessoal, já falamos sobre clima, relevo, solo, hidrografia, faltou vegetação, né? Sobre a vegetação, eu queria dar uma dica para vocês, é uma dica pensando no vestibular, tá? Que é justamente essa imagem aqui, ó, que vocês já devem ter visto lá no F2 em algum momento, tá? Que seria basicamente os 3 tipos de divisão, né, de divisões que a gente encontra lá no bioma amazônico.
no, desculpa, no domínio amazônico. Também está no bioma, né? Porque, obviamente, faz parte aí da vegetação, ele inclui o bioma e o domínio, né? Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Olha só. Esse tipo aqui essa imagenzinha aqui, pessoal, ele está mostrando os 3 tipos de matas que nós temos na Amazônia, tá? Os 3 tipos de vegetação. Nós temos a chamada mata de igapó, tá? A mata de igapó, pessoal, é aquela mata que fica constantemente inundada, tá? Então é aquela mata que já está acostumada a ficar dentro do rio. Então a mata de igapó é aquela mata que já está dentro do rio, já é aquela vegetação que já foi tomada aí pelo rio há bastante tempo, tá? Deixa eu ver a pergunta do Diogo. No geral, as características do bioma e do domínio amazônico são os mesmos. Assim, Diogo, são muita coisa bate, cara, tá? A única diferença é que bioma não fala, por exemplo, sobre relevo, né? Bioma não fala sobre a questão da hidrografia. O bioma, ele é mais um geral sobre biodiversidade. Mas é lógico, bioma e domínios caminham lado a lado. Digamos assim, que um complementa o outro, né? Enquanto os domínios não falam, por exemplo, sobre a questão da fauna, né, um exemplo, e o bioma fala muito sobre fauna, por exemplo, nos aspectos naturais eles são muito parecidos. O que vai diferenciar é que nem todo bioma é um domínio, né, e alguns domínios aí acabam se dividindo dentro dos biomas, mas sim, eles acabam sendo bem parecidos de forma geral, tá? Inclusive dos nomes, né? Bioma amazônico, domínio amazônico, cerrado, caatinga, então sim, está bem relacionado. Bom, essa aqui então, pessoal, é a divisão das matas, tá? Que nós temos ali no domínio amazônico. Então, a mata de igapó é a mata que está sempre alagada, ela está sempre embaixo da água e tem uma vegetação adaptada a esse tipo de cenário, como, por exemplo, aquela planta Vitória Régia, né? Que é uma planta amazônica totalmente adaptada a viver dentro da água. Nós temos também a chamada mata de várzea, pessoal. O que é a mata de várzea? A mata de várzea é aquela mata que ela fica alguns meses do ano seca e alguns meses do ano ela fica embaixo d'água. Então a mata de várzea é aquela mata que ocasionalmente ela pode aí estar sendo inundada, tá? Isso ocorre quando nós temos as cheias, né, dos rios amazônicos, principalmente, né, a cheia do Rio Amazonas, que costuma subir aí 4, 5 metros, naturalmente falando, tá? Não é nada assim de outro mundo, no sentido de ser um fenômeno atípico, ele sobe mesmo a uma, a uma altura muito grande. Então a mata de várzea, ela fica então aí oscilando entre seca, né, e em contato com o rio, né, muitas vezes embaixo da água do rio, quando acontece o seu nível da cheia. E por fim, pessoal, nós temos a mata de terra firme, né? A mata de terra firme é aquela mata que nunca, nunca alaga, nunca. Ela está sempre seca, está sempre acima do nível do rio e está então nas áreas, assim, vamos dizer, né? Nas áreas mais altas em relação à planície amazônica. Então aqui nós temos então, né, os 3 tipos de vegetação que nós encontramos aí no bioma amazônico, e isso aqui desculpa, no domínio amazônico, e isso aqui certamente parece muito com bioma, porque a gente está falando sobre vegetação e bioma também fala sobre vegetação, né, pessoal? Então, nesse caso, é bem parecido. Então, mata de igapó constantemente alagada, mata de várzea, né, alguns meses do ano seca, outros meses alagada, e a mata de terra firme, constantemente seca, essa aqui nunca se alaga, tá? Então, deixo para vocês aí, né, as divisões de mata do domínio amazônico. Igapó, constantemente alagada, embaixo d'água.
várzea, né? Alguns meses embaixo d'água, outros meses seca, né? Dependendo do nível da cheia. E a mata de terra firme, que essa aí nunca alaga, nunca inunda, porque fica em terrenos mais altos, tá? Aqui tá falando um pouquinho sobre os sedimentos, né, pessoal? Esses sedimentos aqui são os recentes, né, que são trazidos pelo rio, e esses sedimentos aqui já são os mais antigos, que já se formaram há mais tempo, obviamente, porque estão em terras mais altas, tá certo? E, bom, acredito que fechamos o domínio amazônico, né? Então, o clima é um clima equatorial, quente e úmido, né? Clima. Relevo. O relevo é formado por terrenos baixos, né? Com destaque para a planície amazônica, mas só lembrando vocês que isso não quer dizer que não existam outros relevos na região, né? É só o predomínio da planície amazônica. Solo, um solo pobre em nutrientes, em linhas gerais, um solo que não apresenta grande fertilidade, que ele acaba tendo muitos nutrientes por causa da decomposição da matéria orgânica da floresta, né? Ou seja, a própria vegetação amazônica traz então essa fertilidade para o solo, traz a matéria orgânica para o solo, o que torna ele fértil, mas precisa da floresta, né? Clima, relevo, solo, vegetação. É dividida em 3 grandes matas. Nós temos então aí a mata de igapó, a mata de várzea e a de terra firme. E a hidrografia, que é a mais expressiva do planeta, formada aí por rios perenes, né, na sua grande maioria, né, aliás, na sua totalidade, né, são rios perenes. O rio Amazonas é um grande rio de planície que apresenta uma alta navegabilidade, e os rios que estão ao redor são os seus chamados de afluentes, são rios de planalto que acabam sendo muito bons para gerar energia hidroelétrica. Beleza? Percebam, pessoal, que nos domínios eu não falo nada sobre espécies de animais, né? Eu não caracterizo com vocês aí nenhum tipo de impacto ambiental, porque tudo isso já foi falado na parte dos biomas, então o domínio é a divisão natural mesmo, tá? É a divisão aí de clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, até esse ponto da aula ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre o domínio amazônico? Alguma coisinha que vocês queiram saber? Alguma coisa que faltou eu falar? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, então? Tudo beleza, né? Deu para pegar as principais informações. Bom, tá acabando já a nossa aula, né? Não vou começar aí um domínio faltando 2 minutos para terminar a aula. Faça a revisão da aula de hoje, pessoal. Dê uma revisada no conteúdo. Se você percebeu que ficou com alguma dúvida, né? Como o Alan trouxe no começo da aula, se você percebeu que ficou com alguma dúvida na hora que você foi estudar, traz aí na quinta-feira, a gente conversa, troca uma ideia. E a gente volta então para finalizar os domínios morfoclimáticos na quinta-feira. Aí a gente finaliza os domínios e já dá uma boa caminhada no nosso conteúdo. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Então, agradeço aí muito a presença de vocês. Obrigado por estarmos juntos nesta manhã de terça-feira. E desejo para todo mundo uma ótima semana. Se cuidem, fiquem bem. E a gente se encontra na próxima quinta. Beleza, pessoal? Beijão para vocês aí. Até mais, hein? Valeu, Bruno.